Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula do curso de Substance Designer. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre alguns nodes básicos dentro do Substance Designer. Bom, vamos começar. O primeiro node que eu quero falar para vocês sobre é o Shape Node. Vou clicar aqui e arrastar, tá? Caso você não encontre, você pode escrever Shape na barra de buscas e encontrar o Shape Node. Ou você pode vir na árvore de geradores e procurar aqui na sua biblioteca, você vai encontrar aqui o Shape Node. Bom, o que é o Shape Node? Deixa eu aumentar minha área de trabalho aqui. O Shape Node, ele é um node, tá? Que gera formatos, tá? Então nós temos aqui nas suas propriedades, aqui na barra de parâmetros, nós temos o que? Algumas informações básicas e logo aqui nós temos padrão, tá? Então nós temos algumas formas, nós temos quadrado, disco, deixa eu aumentar aqui a minha 2D View, para que fique claro, né, para que vocês possam ver o formato. Disco, paraboloide, sino, gaussiana, tijolo, gradação ou gradiente, ondas. Então você tem uma série de formatos, né, de shapes para estar gerando a partir desse node. Tá? Você pode alterar o tamanho e a repetição. Então eu tenho uma repetição, apenas um único formato. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui no brick, diminuir um pouco o size. Bom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você pode aumentar a repetição, tá, do seu formato. Ok? Então ele é um node muito interessante para você começar a dar origem, tá, às suas texturas, aos seus materiais que vão ser utilizados ou que vão utilizar apenas o que? Uma maneira procedural de geração, né? Você não vai importar alguma imagem. Esse node ele é amplamente usado, ok? O próximo node que eu quero falar um pouco, tá? Eu vou pegar aqui um node geral porque eu queria falar sobre noises, né? Você vir aqui na nossa aba, aqui tem vários noises e que praticamente sim, você tem vários diferentes nodes, só que todos têm as mesmas características, ou seja, eles geram padrões de interferência, eles geram desordem, eles geram ruído, né? Noise, tradução literal dele seria ruído, são esses mapas de ruído. Então você tem um mapa, né? Você pode aumentar aqui para ver melhor a thumbnail dele. Você tem vários tipos de ruídos diferentes e você pode mexer aqui na ordem, na desordem, né? No caso, e para ter um pouco mais de variação nos seus mapas. Esse também é um node muito utilizado, porque você pode somar isso a uma cor, você tem inúmeros efeitos que você pode fazer utilizando esses noises, né? Eu falei que eu peguei o Black and White Spots 1, mas isso serve para todos os noises aqui, ok? O próximo node que eu quero comentar seria o node Uniform Color. Bom, para você acessar esse node, você aperta barra de espaço, vai abrir o menu rápido aqui. Logo aqui embaixo tem Uniform Color. Uniform Color, como o próprio nome já diz, ele nos fornece uma cor uniforme. Mas ele também tem uma opção aqui no Color Mode de ser uma escala de cinza. Mas vamos tratar aqui de cor. Você pode clicar aqui no quadradinho, ele abre aqui o Color Pick, tá? A paleta de cores, onde você pode escolher tanto aqui visualmente, quanto pelo seu número RGB ou pelo seu número HSV, né? Que é Hue, Saturation e Volume, ou Red, Green, Blue. Aí depende da maneira que você trabalha. Pode ser visualmente, se for uma coisa mais precisa, você pode colocar aqui o input do número que você quer, por exemplo. E
E é isso, pessoal. Esse Node ele é bem simples. A funcionalidade dele é apenas pegar uma cor sólida, tá? É uma cor uniforme, uma cor chapada, tá? E é um Node muito poderoso. Esse Node aqui ele tem várias aplicações. Ok? O próximo Node que eu queria falar para vocês um pouco sobre é o nosso Blend Node, tá? E esse talvez seja um node mais utilizado, acredito que em qualquer uma substância, em qualquer material, em qualquer textura, o Blend Node ele é amplamente utilizado, ele é imprescindível. Na minha opinião, assim, é o melhor node que tem, porque como o nome já disse, você pode apertar a barra de espaço aqui, abrir o Quick Menu e pegar o Blend Node, tá? Ele mistura duas informações, tá? Percebam que se você olhar aqui nas saídas do seu Blend Node, ele tem aqui uma saída e tem 3 entradas, né? Entradas de informação. Você tem aqui um foreground, que seria o plano da frente, você tem um background, que seria o plano de fundo, você tem a opacidade, que é uma máscara de transparência que alterna entre o foreground e o background. Percebam que a saída você tem uma bolinha colorida, indicando que ele tem uma saída do tipo informação RGB, informação cor. Mas na entrada dele, você pode ter aqui bolinhas divididas que ele aceita tanto informação em escala de cinza quanto informação colorida, tá? Mas ó, não pode misturar escala de cinza com informação de cor. Vou fazer o exemplo aqui, o meu Black and White Spots, ele gera aqui uma saída, uma informação em escala de cinza. Então vou ligar ele aqui no meu background. Se eu ligar a minha cor uniforme, que é uma cor, ela é RGB, se eu tentar fazer uma mistura entre os dois, percebam que eu crio um erro, tá? Percebam aqui pela linha pontilhada em vermelho. Toda vez que eu tenho uma linha pontilhada em vermelho, significa que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então o que eu faço? Ou eu transformo o meu input de cor em escala de cinza, por exemplo, se eu clicar aqui em Grayscale, deixa eu religar aqui, deletar essa ligação e ligar, percebam que não tem mais erro. Ou se eu voltar aqui para a cor, deixa eu desligar aqui, eu posso usar um outro node, que é extremamente importante também, que é o Gradient Map. Tá? Se apertar a barra de espaço, aqui em verdinho, tem o Gradient Map. E o que esse Gradient Map faz? Bom, esse Gradient Map ele é um mapa gradiente. Ele transforma toda a informação que está em escala de cinza em um mapa gradiente em RGB. Bom, aí eu posso ligar. Mas aí vocês vão falar assim, mas aqui está escala de cinza, aqui também tem escala de cinza. Só que é o seguinte, esse mapa aqui, ele gera informação em apenas um canal. Quando você tem uma informação do tipo cor, você tem 3 canais, R, G e B, e algumas vezes tem um quarto canal que seria a transparência, seria o alfa. Quando eu tenho esses nodes que têm saída nativa em escala de cinza, eles têm o quê? Apenas um canal. Então, o que o meu Gradient Map faz? Ele pega um canal e transforma em 3 canais, R, G e B. Ok? Então, por isso que agora eu posso misturar as minhas informações. Bom, dentro do Blend Node, aqui na nossa aba de parâmetros, nós temos algumas opções. Nós temos opacidade dos mapas, né, que é referente ao meu foreground. Tá, pessoal? A opacidade é sempre do mapa que está em cima, sempre da informação que está em cima. Eu posso diminuir. Se eu colocar 0, não tem informação nenhuma, eu tenho só o meu background. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Ok? E se eu deixar a opacidade 1, ou seja, não é transparente, eu tenho a informação do meu foreground. Não se mistura por causa do meu tipo de mistura. Pode ver que aqui é copy, então eu estou copiando a informação do foreground e colando em cima do background. Se eu mudar aqui, se eu apertar aqui na aba, eu tenho várias opções de blend modes, de modos de misturar isso daí. Eu tenho linear dodge, subtract, multiply, max, min, switch.
E esses modos de mistura são muito parecidos com os modos dentro de programas como GIMP, Photoshop, tá? Quem já trabalhou com edição de imagem já está mais ou menos familiarizado com esses modos de mistura, né? Com esses blend modes, tá? Então se eu usar aqui, por exemplo, multiply, o que que ele faz esse modo? Ele multiplica a informação do meu foreground pela a minha informação do background, gerando o quê? Um novo mapa. Agora, por exemplo, aqui colorido, ok? Ele também tem uma opção do tipo aqui opacidade, que seria uma máscara de opacidade, tá? Se eu, por exemplo, ligar o meu Shape Node aqui na máscara de opacidade, melhor eu inverter aqui para ficar mais visual. Se eu ligar meu Blend Node no foreground, eu vou precisar de um Gradient Map também, porque o meu Shape ele tem informação do tipo escala de cinza. Vou fazer aqui deletar aqui. Se eu ligar agora aqui, percebam que eu tenho o meu background, mas só passa informação do meu foreground aonde for branco na minha máscara. Branco passa, preto bloqueia. Então percebam, se eu tirar aqui, eu tenho apenas a informação multiplicada do meu shape pela minha cor, ok? Multipliquei a informação do meu shape pela minha cor e obtive o meu mapa. Se eu usar uma máscara, eu só vou misturar a minha cor com a informação do meu formato onde houver informação branco. Onde for branco passa, onde for preto retém essa informação. Então percebam que muda aqui, ó, o efeito do meu Blend Mode, ok? O próximo node que eu quero mostrar, ou falar um pouco, é o Transform 2D, tá? Aperte barra de espaço, Transform 2D. Esse mode é um outro node muito poderoso, que ele funciona da seguinte maneira. Ele faz transformações, tá? Então, com esse mode eu posso tanto vir diretamente aqui no meu mapa de textura e regular aqui, ó, o tamanho. Então eu posso comprimir, posso diminuir ele. Percebam que automaticamente ele já tem um tiling mode, ou seja, ele tem um modo de repetição tanto na altura, quanto na vertical, quanto na horizontal. Por isso que o meu mapa, a minha imagem fica menorzinha aqui. Por quê? Porque ele está repetindo toda aquela informação inicial que eu tinha. Se eu apertar Ctrl Z aqui, o atalho para desfazer, eu volto na minha figura inicial. Eu posso fazer transformações do tipo rotação e aumentar e diminuir o tamanho. Para que fique mais claro, eu vou alterar aqui o tipo do Tiling Mode. Eu vou colocar como absoluto e No Tiling para vocês verem o efeito da transformação. Por exemplo, se eu dividir tanto a minha largura como a minha altura por 2, percebam que eu fiquei apenas com 50% do mapa inicial, ok? Se eu multiplicar por 2, eu volto a ter a minha imagem inicial. Uma coisa muito importante, eu posso alterar por porcentagem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 80%, ok? Só que eu queria fazer uma transformação, só que isso não foi o suficiente. Se eu colocar agora aqui, não, eu quero 50%, eu vou pegar os 50% dessa minha imagem já transformada, tá? Eu não vou pegar 50% da minha imagem de entrada. Isso é um pouco confuso. Sempre que eu faço uma mudança, aquela mudança passa a ser o meu ponto de entrada para outras mudanças. Então, se eu
apertar agora 50%, diminuir 50%, eu vou diminuir 50% dessa imagem que já foi modificada, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você for fazer alguma transformação que precise de precisão, tá? Se você não gostou, dá Ctrl Z, tá? Para desfazer, e aí sim, 50%. Ó, percebam o tamanho, Ctrl Z, 80%, depois 50%. Percebam que é bem menor, porque esse 50% é 50% daquele já 80% que eu já tinha transformado antes, tá? Para os ângulos de rotação não tem muito problema, você pode aqui rotacionar 90 graus sentido horário, né? 180 e 90 graus sentido anti-horário, tá? Você pode colocar aqui um valor intermediário também, né? Por exemplo, 30 graus. Não tem problema, tá? E assim como para as transformações de altura e largura, também, uma vez que você faz uma transformação, ela passa a ser o seu input de entrada. Então, se eu quiser voltar ao normal, eu tenho que colocar menos 30 graus. Aí eu volto à minha situação inicial. Tá? Se eu pôr 100% aqui, ó, eu não transformo nada, porque 100% é o valor que é natural dele, né? Para eu aumentar ao tamanho normal, eu tenho que colocar 180%. Aí volta aqueles 80%, tá? Mas se ficar muito confuso, você cometeu um erro, você não sabe mais como votar na sua forma anteriormente, o que eu recomendo é você deletar, ir lá e colocar um novo Transform 2D, que aí ele vem zerado, bonitinho, tá? Ou, se não, você pode, por exemplo, vir aqui, não, esse aqui é Absolute, esse aqui é relativo, no tiling, tá? Você pode vir aqui e restaurar valores padrões, tá? Aí ele restaura a sua imagem, ok? Bom, falei um pouco do Transform 2D, ok? E o próximo node que eu quero falar um pouco é sobre um node chamado Blur, tá? Barra de espaço, Blur. O Blur, o que ele faz? Ele embaça, percebam, ó, como é afiado aqui, bem definido os boundaries aqui, né? Aqui você consegue ver, você vê uma granulação bem grande. Quando eu aplico o Blur, eu dou uma embaçada, uma esfumaçada, tá? E eu posso controlar a intensidade desse Blur. Se eu colocar 0, eu tenho meu input de entrada. Se eu colocar aqui 16, eu tenho uma imagem muito mais esfumaçada. Pessoal, eu preenchi toda aqui a barra, foi 16. Mas caso você precise mais, nada impede você, por exemplo, de colocar 1000, tá? Você pode colocar 1000. Percebam que ele misturou tudo. Se misturou branco com preto, você conseguiu o quê? Um cinza, ok? Então, se você quiser diminuir depois, sei lá, você põe 1. Aí ele põe 1. Só que agora a minha barra vai até 1000. 1024, que é a potência de 2 que ele trabalha aqui. Ok? Aí se você quiser mudar isso, é só vir aqui, restaurar para o padrão, e ele volta para o 10. Ok? Então, esse é o Blur, utilizado para dar esse embaçamento, tá? Tem várias aplicações e várias utilidades esse Node. Outro Node que eu quero falar um pouco, deixa eu deixar aqui um 10, é o Levels Node, tá? Mais uma vez, barra de espaço, Levels, tá? Quem já mexeu com edição de imagem já sabe do que se trata os levels, tá? Que são os níveis, tá? E você tem
aqui na barra de propriedades as seguintes opções. Você pode trabalhar com a luminosidade, tá? Então, se eu colocar ela mais próxima para o preto, minha luminosidade média, meu mapa tende a ter mais branco. Se eu colocar mais para o branco, ele tende a ficar mais preto. E aqui embaixo eu trabalho com o contraste, tá? Embaixo eu controlo o contraste. Se eu diminuir aqui, eu diminuo o contraste. Se eu aumentar aqui, eu aumento o contraste. Ok? Deixa eu colocar aqui um valor intermediário. Pode ver que eu aumento o contraste quando está mais longe. Se eu for diminuindo, meu contraste vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ok? Ele é extremamente importante para uma série de operações e ferramentas. Ele é excelente, esse mapa aqui. Ele aceita tanto informação colorida como em escala de cinza, tá? Aqui, ó, fica mais evidente se eu alterar a luminosidade e se eu diminuir o meu contraste. Ok? Bom, o próximo node que eu quero falar é sobre o Invert Grayscale, tá? Você pode colocar aqui Invert na sua barra de busca, tá aqui Invert Grayscale. E esse node ele faz o seguinte: ele faz literalmente o que o seu nome diz, ele inverte a escala de cinza. Então, toda informação que for preto vai para o branco e branco vai para o preto. Então ele inverte as posições, ok? Lembrando que numa escala de 8 bits, né, com uma saída de canal de 8 bits, as suas variações de cores vão do 0 ao 256, ok? Então, o que é 0 é preto, o que é 256 é branco. E ele faz o que? Ele inverte as posições desses valores e os seus valores intermediários. Então, se eu pegar aqui o meu mapa e colocar aqui no Invert Grayscale, ele troca a minha informação. O que é branco vira preto, o que é preto vira branco. Ok, ó. Ele inverte a informação de escala de cinza. Muito útil, tá? Você pode fazer coisas muito interessantes utilizando esse node. O próximo node que eu quero falar um pouco chama Histogram, tá? Você pode colocar aqui na sua livraria, na sua biblioteca e na barra de busca colocar Histogram, tá? Histogram Scheme, tá? E o que esse node faz? Esse node ele trabalha apenas com escala de cinza, tá, pessoal? Percebam que a sua entrada ela não é dividida no meio, cor e escala de cinza. Ela é só escala de cinza, ela só trabalha em escala de cinza, assim como o nosso inverter escala de cinza. O que ela faz? Dependendo da posição que eu escolher, aqui na sua barra de parâmetros, nós temos aqui a posição e contraste. Eu posso pegar informação da minha entrada. Por exemplo, se eu aumentar a minha posição, eu começo a buscar a informação desse mapa e passar para cá, de acordo com a minha posição. Se eu colocar tudo, ele fica branco. Se eu diminuir a posição, ele fica negro. Se eu posso inverter, que é do branco para o preto, tá? E eu posso alterar o contraste. Vou dar um zoom aqui, ó. Se eu aumentar o contraste, percebam que os meus tons de cinzas tendem para o preto, e os que estão mais escuros vão para o preto e os que estão mais claros vão para o branco. Tá? Se eu dar um zoom aqui, ó, olhem nessa região aqui. Se eu aumentar o meu contraste, porque cinza vai sumindo e o meu branco fica bem. Eu perco todo o meu cinza. Quando eu tenho contraste máximo, eu tenho só o que? Informação branco e preto. Aqui ficou um pouquinho de cinza, mas ele aumenta o contraste. Ó, percebam que quando eu vou diminuindo o contraste, os meus tons de cinza vão aparecendo, vão crescendo. Ó. Beleza? Então, pessoal, acho que dos nodes básicos, esses são os principais, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a fazer o nosso trabalho, a nossa textura, que vai ser do tipo de tiles, né? Seria tipo de ladrilhos. Tá? Nós vamos utilizar basicamente esses nodes aqui,
e misturá-los e eu vou ensinar vocês a trazer efeitos, né? A transformar isso daqui em mapas de cor, normal, roughness e metallic não, porque o nosso piso não vai ser de metal, tá? E eu vou falar como lidar com esse mapa aqui para materiais não metálicos, ok? Espero que tenham gostado. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.